Eu queria que vocês abrissem suas Bíblias para o livro do profeta Isaías. Deixem abertas as suas Bíblias no capítulo 49. Eu queria começar a nossa meditação dessa noite com uma pergunta, né? E a pergunta é, se alguém chegasse para você e perguntasse o que Deus tem feito, ou o que Deus tem operado, qual seria a sua resposta? Para onde a sua mente iria se direcionar? Eu creio, pelo pouco que eu conheço das pessoas, pelo menos aquelas que estão perto de mim, que a resposta geralmente teria um tom mais pessoal. Então alguém escolheria algum evento, algo particular, para dizer, Deus tem feito isso na minha vida. Deus tem operado dessa maneira no meu ser, no meu coração, na minha família, na minha casa. Poucas pessoas, talvez, ampliariam o horizonte e diriam, Deus tem produzido algo grandioso. Deus tem construído um povo. Deus tem operado e construído um povo complexo, extremamente rico, marcado por essa unidade, mas não uniformidade. Poucas pessoas responderiam à pergunta, o que Deus tem feito com Deus tem construído um povo. E é interessante porque à medida que você vai lendo a Escritura, e você não precisa muito de Escritura para saber disso, logo nos primeiros capítulos da Bíblia você vai encontrar Deus nessa iniciativa. Você vai encontrar essa mesma ideia nas alianças, eu diria em todas as alianças que você encontra na Escritura, você vai encontrar essa referência a povo. Na verdade, você não vai encontrar na Escritura uma esperança individual. Você não vai encontrar alguém com um tipo de esperança que só caiba àquela pessoa ou, no máximo, aqueles que estão mais próximos dela. A gente vai ler um texto hoje que nos coloca numa condição de ler a realidade do povo de Deus de uma maneira muito maior. A ideia é essa. E eu escolhi um texto, dos vários textos que a gente poderia utilizar, um texto que está ancorado numa das realidades mais duras do povo de Deus. O povo de Deus sofreu muito ao longo da sua história, o povo de Deus do Antigo Testamento, também conhecido como Israel. E você percebe na história do povo de Israel que um momento específico da sua história foi de extrema dor. E o nome desse momento é exílio babilônico. Nesse período, o povo de Israel perdeu todas as referências maiores de identidade. Eles perderam a terra, eles perderam a dinastia davídica, não tinha mais um rei davídico no trono, e eles perderam o templo. A descrição da saída do Espírito de Deus do templo em Ezequiel 8-11 é de cortar o coração. O povo de Israel tinha perdido tudo isso. Os profetas então surgem, Isaías, Jeremias, Ezequiel. Isaías é bem antes desse evento. Só que a partir do capítulo 40 de Isaías, tudo que você encontra ali tem como um background daquele texto o cativeiro babilônico. O povo sem terra, o povo sem rei, o povo sem templo. Basicamente é isso. Então os profetas vêm para mostrar ao povo por que isso aconteceu. Ezequiel diz isso, Jeremias diz isso. Vocês abandonaram a Deus, por isso que Deus abandonou vocês. Mas também, à medida que eles vão apresentando as promessas todas estão ancoradas nessas perdas. Vocês perderam um rei, vamos dar um rei. Vocês perderam um templo, vou dar um templo. Vocês perderam a terra, vou dar uma terra. Só que, à medida que você vai lendo, as promessas vão mostrando que o que Deus vai dar amplia em muito tudo aquilo que eles esperavam. No meio de tudo isso, nós encontramos a figura do servo. A partir do capítulo 42 de Isaías, Deus apresenta o servo. E lá é interessante porque ele aparece em contraposição aos deuses falsos. Isaías mostra os deuses falsos e olha, esses são os deuses falsos, o que eles não podem fazer. Agora, eis aqui o meu servo. Então ele é apresentado no capítulo 42, mas até o 55 vamos encontrar vários hinos, vários momentos onde essa figura importante chamada de servo aparece para resolver esses problemas. O problema da perda do templo, do reinado e da terra, tudo é resolvido por quem? Pelo servo. Talvez você, como um crente, não sei qual é o seu tempo de crente, mas desses cânticos sobre o servo,
O que mais se destaca, talvez, é Isaías 53. Todo mundo conhece, canta, inclusive, o servo sofredor, o cântico do servo sofredor. Então, ele é um cântico dentro de outros cânticos, onde essa figura aparece. Que figura é essa? A figura do servo. A diferença do capítulo 42 para o 49, que a gente vai ler agora, é que no 49 você tem aqui uma perspectiva mais autobiográfica. É o servo falando. É ele falando do que ele vai fazer, do que ele está operando. E quando você observa a ação do servo, ela basicamente é a ação de alguém que está construindo um povo. A imagem de alguém que une as pessoas, reúne. Na hora exata, eu vou chegar a fazer um salto e ler 2 textos do Novo Testamento que nos lembram esse texto de Isaías 49. Inclusive, os especialistas em Paulo dizem que esse é o texto preferido do apóstolo Paulo. Se não esse, essa porção do livro de Isaías. E faz sentido, porque de 40 até 66, esse texto de Isaías é o que mais se encontra em todo o Novo Testamento. Parece que a mente dos autores do Novo Testamento estão aqui, de alguma forma. Paulo faz isso, você vai encontrar Jesus Cristo também fazendo isso. Então, várias passagens do Novo Testamento apontam para essa passagem aqui, para essa porção, melhor dizendo. E quando a gente chega lá em 2 Coríntios capítulo 6, em Atos, é interessante ver que o que é dito do servo aqui, ele está construindo o povo. Paulo vai dizer, é o nosso tempo de fazer isso. Então eu quero fazer uma conexão entre o que o servo faz e o que nós, como conectados com o servo, devemos fazer também. Beleza? Vamos então para o nosso texto, Isaías 49. Então, lembrando do contexto maior, 40 a 66 promessas de Deus de trazer de volta aquilo que eles perderam. Só que ele não vai trazer de volta do tipo a mesma coisa. Sempre Deus dá, vamos colocar assim, um upgrade na coisa, entendeu? Então, bem maior. Olha como é bem pessoal o texto. Escutem-me, vocês ilhas. Ouçam vocês nações distantes. Antes de eu nascer, o Senhor me chamou. Desde o meu nascimento, ele fez menção de meu nome. Percebe? Meu, me, tudo pessoal. A ênfase do texto está nessa. É o próprio servo falando dele mesmo. E com quem ele está falando? Ilhas, nações distantes, é para esse povo que ele está olhando. Percebe o seguinte, a nossa cosmologia, né, a forma como a gente enxerga o mundo, se você falar assim, pense no planeta Terra. Né, se chegar para qualquer pessoa aqui, você faça uma imagem aí, né, do planeta Terra. Certamente você vai fazer uma imagem de uma esfera. Certo? Porque essa é a cosmologia que a gente aprendeu. Só que essa não é a cosmologia do mundo antigo. Tá? Ninguém tinha essa imagem. Então, quando ele aciona a palavra ilhas, ele está pensando, ilha é uma referência a lugares distantes. Então, uma coisa que fica clara aqui nesse texto, e a ênfase vai ser dada muito claramente, quando, por exemplo, lá no versículo 6, ele fala dos confins da terra. Isso fica bem claro. Para quem e com quem esse servo está se direcionando? Ele está se direcionando ao mundo inteiro. Aos confins da terra, os lugares mais longínquos que você possa imaginar, é para esse lugar que o servo está olhando e está falando. O que ele fala, então? Ele vai dizer, antes de eu nascer, o Senhor me chamou. Desde o meu nascimento, ele fez menção de meu nome. Ele fez da minha boca uma espada afiada. Na sombra da sua mão, ele me escondeu e ele me tornou uma flecha polida e escondeu-me na sua aljava. Vamos parar aqui. Primeiro, uma dica interpretativa sobre essas passagens aqui de Isaías. Eu não sei como é que está na sua Bíblia, como é que está o texto, está posicionado. Na minha Bíblia, ele fica como se fosse assim, centralizado. Sabe como é que é? Quem sabe essa linguagem de computação, né? Tem o justificado e o centralizado, não é isso? Então, quando as traduções colocam centralizado, eles estão dando uma dica para a gente. Que tipo de texto é esse? É um texto poético. Ok? Então, Isaías é um tipo de literatura complicada para nós. Por duas razões. Primeiro, porque nós
A nossa cultura não é uma cultura de leitura. Concordam? A não ser que em Morada Nova seja diferenciado. Mas não é uma cultura de leitura. Segundo, essa é uma leitura específica. E é um tipo de leitura que você não encontra referencial na nossa cultura. Nós temos vários tipos de gênero literário no mundo rolando por aí, certo? Desde um manual de um computador até uma bula de remédio, uma história narrativa. Aqui você tem um tipo de literatura que você não cresceu lendo, chamada literatura poética profética. Você pode dizer, pastor, eu não sei nem poesia, quanto mais poesia profética. Pois é, complicado. Então, a gente tem que ter essa sensibilidade poética para poder entender o texto. Caso contrário, a gente vai ficar boiando, ou pior, a gente vai tentar impor um modelo de leitura para o texto que o texto não se propõe a receber esse tipo de proposta interpretativa. Por que eu estou dizendo tudo isso? Porque a linguagem é estranha, mas se você tem um imaginário bíblico, certamente o versículo 2 já te deu uma noção e, inclusive, já deve ter te levado para algum lugar do Novo Testamento. O versículo 2, ele leva a gente para o Apocalipse, por exemplo. Lembra que Jesus sai com uma espada da sua boca e tudo mais. Se você acha que isso é literal, poxa, né? Pare de assistir desenho animado um pouquinho, porque não é bem essa a ideia. Qual o ponto aqui? Ele fez da minha boca uma espada afiada, na sombra da sua mão ele me escondeu e me tornou uma flecha polida, e escondeu na sua aljava. Então, tanto a flecha como a espada estão como? Em que condição? Estão escondidas. A ideia é de objetos de guerra, espada e flecha, que devem estar prontas para agir. Um tipo de linguagem de julgamento. E ele está falando com quem? Com o mundo todo. Beleza. Ele continua. Ele me disse, você é meu servo. E aí ele coloca a palavra Israel. E alguém pode dizer, está vendo, pastor? Aqui não é o servo do 42. Porque o servo do 42 não é Israel. O servo do 42 é uma outra figura. E essa discussão é gigantesca, não dá para a gente aqui, né, aprofundar muito. Mas o que é importante dizer é que o que está sendo dito aqui é que ele é chamado de Israel. Porém, no versículo lá na frente, no versículo 5, ele vai dizer que ele vai reunir Israel. Então, a pergunta que fica é, ele é Israel ou não é? Porque ele, que é chamado de Israel, agora é dito que ele vai reunir Israel. Então, ele é Israel que vai reunir ele mesmo? Não faz muito sentido. Uma solução que eu creio que faz mais sentido é entender essa expressão Israel como um tipo de expressão ambivalente, que ela se encaixa tanto com o indivíduo como com o coletivo, entendeu? Essa seria a ideia. Então, percebe que quando você vai para o Novo Testamento, muito do que é dito sobre Jesus e muito do que Jesus faz nos lembra o próprio Israel. Observa o batismo de Jesus, a sequência, ele é batizado, passa pelas águas, depois ele vai para onde? Para o deserto e fica 40 dias. Se você lê isso e você não faz nenhuma conexão com o Antigo Testamento, é complicado, porque Israel passou pelas águas, mesma coisa, e foi para o deserto, passou 40 dias. Só que diferente de Israel, em Jesus, toda vez que você tem algum tipo de conexão entre Israel e Jesus, você encontra em Jesus a resolução das coisas, entendeu? Você não encontra fracasso em Jesus. Ele sobrevive à tentação, ele passa por tudo que Israel não passou. Então, é importante entender esse ponto aqui, dessa relação de Jesus com Israel. Observa, ele vai dizer então, versículo 4. Mas eu disse, tenho me afadigado, sem qualquer propósito, tenho gastado a minha força em vão e para nada. E aí essa linguagem é bem interessante, vinda do servo. O servo está cansado, afadigado. Essa linguagem é interessante porque a gente sabe, pelo Novo Testamento, por Isaías 42, 53 e os outros, que essa é uma referência a Jesus. E por isso que alguns estudiosos querem conectar essa declaração de cansaço a algum momento do ministério de Jesus Cristo.
E se você realmente for para o Novo Testamento, você vai encontrar vários momentos em que Cristo está nessa condição. Seja no Getsêmani, que ele é abandonado, seja no momento da refeição, em que ele disse que alguém vai trair, seja no momento em Marcos capítulo 8, quando ele vai dizer, vocês não entendem. Tem hora que ele chega para os discípulos e diz, pelo amor de Deus, até agora vocês não entendem o que eu estou fazendo, o que eu estou falando. No capítulo 8, pode observar lá, que Jesus dá um famoso, no cearense, carão nos discípulos. Porque eles não entendem, eles não acompanham o raciocínio dele. Eles parecem que estão viajando. Então, enquanto ele vem trazer, ele vai dizer, os últimos serão os primeiros, eles ficam segurando as pessoas, as crianças, eles segura as crianças, retém as crianças. Jesus Cristo, é delas o reino também. Aí vem, eles seguram alguém que está expulsando demônio, só porque é no grupo deles. Deixa ele também, se não vai contra mim, é do meu lado. Então, ele está sempre repreendendo. Em Marcos, ele é o evangelho que mais deixa isso claro. Jesus repreendendo os discípulos. Eu não sei se faz sentido a gente encontrar um momento específico onde Cristo está cansado, tá? A ideia é de que a obra que ele realiza gera um cansaço. Nas aplicações eu quero falar um pouquinho mais sobre isso, mas o fato é que coisas boas geram cansaço. A pergunta não é se você está cansado, a pergunta é, está cansado por fazer o quê? Porque tem coisas que vale a pena mesmo você ficar cansado, certo? Vamos lá. Essa declaração de cansaço do servo é interessante porque ele vai dizer o seguinte, contudo, o que me é devido está na mão do Senhor e a minha recompensa está com o meu Deus. Então, no versículo 4, você tem a declaração de fadiga, de cansaço da sua obra, e ao mesmo tempo você tem ele encontrando em Deus isso, essa paz. Eu estou expondo o Evangelho de Marcos lá na igreja, e é interessante como tanto o evangelista como o próprio Senhor Jesus Cristo, das duas perspectivas dentro do texto, você consegue perceber isso. Que seja na traição de Judas, seja no abandono dos discípulos, seja na entrada de Jerusalém, seja na discussão com os líderes religiosos no templo, seja onde for, o texto faz questão de dizer o seguinte, ele está no controle de tudo. Entendeu? E não somente está no controle, ele sabe que aquilo que está acontecendo não é aleatório, não é gratuito, muito pelo contrário, é como se estivesse dizendo, eu sei que o plano está seguindo a dinâmica certa. Então, onde o servo encontra o seu descanso diante da fadiga do que ele tem que fazer? Ele encontra em Deus. O texto continua. E agora o Senhor diz, aquele que formou me formou no ventre para ser o seu servo, para trazer de volta Jacó e reunir Israel a ele mesmo, pois sou honrado aos olhos do Senhor, e o meu Deus tem sido a minha força. E ele diz, para você é coisa pequena demais ser meu servo, para restaurar as tribos de Jacó e trazer de volta aqueles de Israel que eu guardei. Então vamos ler com cuidado isso aqui, vamos voltar um pouquinho. E primeiro observar qual é a missão do servo. Qual é a missão do servo aí? Na minha tem trazer de volta Jacó, reunir Israel, restaurar as tribos, trazer de volta aqueles que... Percebe? E lá na frente ele não limita Israel, porque ele está falando com quem? Com as ilhas, com os povos. Ele vai dizer, também farei de você uma luz para quem? Para os gentios. Para que você leve a minha salvação até onde? Até os confins da terra. Beleza. Qual é a missão do servo? Reunir o povo de Deus. Essa é a missão do servo. Isso inclui Israel, isso inclui gentios, inclui todo mundo do confim da terra. O olhar dele está para o mundo. Essa é a missão do servo. Cansativa? Certamente. Mas é a missão do servo. Reunir. O que o texto está dizendo para a gente, em outras palavras, é Deus está construindo um povo e ele usa uma figura para reunir esse povo. Que figura é essa? A figura do servo.
O que vai ser interessante, na medida que a gente for lendo esse texto, é quando a gente vai para o Novo Testamento e como Paulo lê esse texto. Chega ao ponto de a gente dizer assim: Paulo, você não está esticando demais a situação, você não está exagerando um pouco? Porque ele vai fazer uma conexão entre esse texto, entre a missão do servo e a missão do próprio apóstolo Paulo, e a missão do cristão. Porque eu não sei se você ouviu, meio que de relance, na hora que você tem a missão dele dizendo que vai trazer salvação até os confins da terra. Será que você, em algum momento, não conectou essa declaração com o que você encontra em Cristo, dizendo que eles têm que pregar o evangelho a todas as nações, até os confins? A missão do servo se confunde com a missão do seu povo, ao ponto do apóstolo Paulo dizer que está fazendo o que o servo deveria fazer. Essa conexão entre o povo e Jesus é gigantesca no Novo Testamento. A nossa identidade não está em nenhum tipo de conexão racial, social, nada. A nossa conexão está em Jesus, a nossa identidade está nele. É ali que o povo de Deus encontra a sua identidade, na pessoa de Jesus, que aqui é chamado de o servo. É ali que nós encontramos a nossa identidade, na pessoa dele, em nenhum outro lugar. Você vê a luta no Novo Testamento das igrejas de Paulo, né? Especificamente muitas cartas paulinas. Você vê a luta de Paulo para... Gente, a nossa marca não é essa, a nossa identidade não é essa. Aos Gálatas está lá a confusão. Em 1 aos Coríntios está lá a confusão. Em 2 aos Coríntios, que é a carta que a gente daqui a pouco vai ler, Paulo está... Alguns questionavam o ministério de Paulo. Olhavam para Paulo meio assim, Paulo é meio... Parece que ele não tem muita, sabe, não tem muita presença. É dito isso do apóstolo Paulo. Ele não tem muita presença. E Paulo é mostrar que há uma conexão direta entre ele e Jesus, entre ele e o servo. Então, eles estavam fazendo a leitura errada, porque a identidade de liderança de Paulo não estava sendo vista à luz de Jesus. Esse era um problema. Vamos voltar para o nosso texto. O texto diz assim: ele vem restaurar. No versículo 6 há uma declaração um pouco estranha, porque ele vai dizer que, ele diz: para você é coisa pequena demais ser meu servo. A ideia aqui não é tanto dizer que a missão do servo é inferior, mas é a ideia de dizer que ele pode fazer isso. Entendeu? Ele consegue fazer isso. Essa é a ideia. Na tradução antiga, o Antigo Testamento foi escrito em hebraico, né? Depois passou para o grego. Na tradução do grego, a ênfase está na grandiosidade do chamado. Aqui, nas traduções em português, a ênfase está mais no como o servo consegue fazer. Seja por um lado ou por outro, a ideia é mostrar: o servo consegue e o chamado é grandioso. Qual é o chamado dele? Reunir. E quando você vai observar esse texto lá em Paulo, ele usa uma outra palavra. Ele usa a palavra reconciliação. Lembra que ele usa a expressão o ministério da reconciliação? Pronto. Onde é que está a cabeça de Paulo quando ele escolhe essa palavra? Em Isaías 49. Na missão do servo. Ele vai dizer: esse é o nosso ministério. O ministério do servo é o nosso ministério. De fazer o quê? Reunir pessoas. E, gente, reunir aqui não é o mesmo que aglomerar. Isso eu tenho dito várias vezes na minha comunidade, na minha igreja lá. Você acha que reunir pessoas é o mesmo que aglomerar pessoas? Trazer de volta, restaurar. E essa é a linguagem que Paulo usa, a palavra reconciliação. Você acha que isso é juntar pessoas? Qualquer pessoa... Vamos pensar numa figura maligna aí do século. Hitler, ele conseguia juntar pessoas? Conseguia juntar pessoas.
Pegar uma banda aí de uma música assim, bem, né, questionável em termos de gosto. Consegue. Se a gente fizesse assim um sorteio de um carro para a morada nova, todo mundo estava na praça aqui para o sorteio. Juntar pessoa não é o mesmo que reunir pessoas. A gente tem que entender essa diferença aí, porque eu creio que com algum tipo de conhecimento da psicologia humana, conhecendo um pouco da cultura do lugar, a gente consegue juntar um monte de gente. Com todos esses recursos, a gente consegue juntar pessoas, aglomerar pessoas. Mas não é isso que o servo faz. Ele não junta pessoas. Ele reconcilia. Entendeu a palavra? Então, essa palavra que Paulo traz, ela joga a luz em Isaías 49, dizendo para a gente, não é só trazer para o mesmo lugar. É uma reconciliação com Deus e com os outros. Então é isso que o servo faz. Não aglomera, junta, une, conecta. Aquilo que Paulo chama de corpo. Aquilo que o pastor acabou de ler em Efésios, a gente vai ler no domingo à noite, vai focar mais em Efésios capítulo 4, né? Dar um panorama em Efésios e focar no capítulo 4, e você vê a luta do apóstolo Paulo lá, ele vai dizer, a gente tem que se esforçar para manter o quê? A unidade do Espírito no vínculo da paz. Mas como é que faz isso? Com muito esforço. É o que o texto vai dizer lá. Porque, e essa ideia de juntar as pessoas, de onde veio isso? O servo. É o trabalho do servo. Observa o texto ainda. Assim diz o Senhor, o Redentor, o Santo de Israel, versículo 7. Àquele que foi desprezado e detestado pela nação, ao servo de governantes, reis o verão e se levantarão, líderes o verão e se encurvarão, por causa do Senhor que é fiel, o Santo de Israel que o escolheu. Assim diz o Senhor, a partir do versículo 8 até o 13, a gente vai parar no 13, a gente vê essa ação, observa. No tempo favorável, eu lhe responderei, e no dia da salvação, eu o ajudarei, eu o guardarei, e farei de você, que você seja uma aliança para o povo, para restaurar, olha a palavra, restaurar a terra, e distribuir suas propriedades abandonadas, para dizer aos cativos, saiam, e àqueles que estão nas trevas, apareçam. É interessante que essa expressão, o tempo favorável, vai aparecer em Paulo, e Paulo, daqui a pouco a gente chega lá, e Paulo vai dizer, agora é o tempo favorável. Ele diz agora 2 vezes, e não é retórico não, é dizendo agora mesmo, estamos nessa época. E é interessante porque essa expressão, tempo favorável, aparece também dentro de Isaías, no 61. Quando lá é o servo também falando, e Jesus cita essa passagem na sinagoga. E ele diz, isso se cumpriu agora. O tempo favorável, o tempo da salvação. Lembra que essa expressão ela está muito ligada ao ano do jubileu, né? Que era aquele período de Israel em que as terras eram devolvidas, as dívidas eram perdoadas, era um tempo de libertação, de distribuição. Então, ele usa essa linguagem para dizer, haverá um tempo certo para as coisas. E quando esse tempo chegar, e o que a gente sabe pelo Novo Testamento é que o tempo chegou. Deixa eu dizer uma coisa para você importante aqui, ó. O Novo Testamento, ele tem toda uma preocupação em o Antigo e o Novo, mas o Novo mais ainda. Ele tem uma preocupação muito grande em deixar claro uma coisa. Você precisa saber em que época você está vivendo. Certo? Tem gente que parece que ainda vive no Antigo Testamento. O Novo Testamento faz questão de dizer o seguinte, olha, é agora já, tá bom? O tempo chegou. Jesus veio e ele diz, qual o resumo da mensagem de Jesus na pena de Marcos, de Mateus e Lucas? O reino de Deus chegou. Se eu expulso demônios pelo poder do Espírito, é porque o reino está aqui. Então faz questão, ele anuncia o reino, essa preocupação do Novo Testamento em dizer que as coisas acontecem. Por que essa preocupação? Porque a nossa tendência é achar que não chegou. Mas Paulo vai dizer, é agora.
é agora. O servo prometido veio. E ele fez muitas coisas. Daqui a pouco a gente chega lá no texto, tanto de Atos como de 2 Coríntios. Vamos lá. Ele diz assim: eles se apacentarão junto aos caminhos, acharão pastagem em toda a colina estéril. Não terão fome nem sede, o calor do deserto e o sol não os atingirão. Aquele que tem compaixão deles os guiará e os conduzirá para fontes de água. Transformarei todos os meus montes em estradas. Isso lembra muito a linguagem de outros profetas e também de Isaías, a ideia de aplainar, a ideia de tirar todo tipo de obstáculo que tenha. Veja, eles virão, olha a expressão, versículo 12, de bem longe, alguns do norte, alguns do oeste, alguns de Assuã. Qual deve ser a reação, então? A reação é: gritem de alegria, ó céus, regozijem-se, ó terra, e rompam em canção, ó montes, pois o Senhor consola o seu povo e terá compaixão dos seus afligidos. A gente tem que entender que o contexto por trás é um povo sem terra, sem templo, sem rei. Deus está dizendo: eu vou resolver tudo isso. O meu servo virá e nele não vai se juntar só Israel. A ideia não é só juntar Israel, é todos, é tudo. O que ele fará será grandioso. Agora vamos para duas passagens do Novo Testamento que vão nos ajudar aqui. Atos capítulo 13, vamos para lá. Atos capítulo 13. Olha o que o apóstolo Paulo vai dizer no versículo 47. Vamos voltar um pouquinho, né? Versículo 46. Então Paulo e Barnabé lhe responderam corajosamente: era necessário anunciar primeiro a vocês a palavra de Deus, uma vez que a rejeitaram e não se julgam dignos da vida eterna. Agora, nos voltamos para os gentios. Pois o Senhor nos ordenou: eu fiz de você luz para os gentios, para que você leve salvação até os confins da terra. A gente diz assim, como assim? Na hora em que Paulo quer justificar porque ele vai para os gentios, olha o texto que ele está citando. De onde vem esse texto? Isaías 49, que a gente acabou de ler. Só que lá em Isaías 49, a quem Deus está se referindo? Se direcionando. Com quem ele está falando? Com o servo. E aí Paulo vai dizer assim: eu estou fazendo isso porque o Senhor nos ordenou. A minha Barnabé. Aí ele joga uma ordem que Deus deu para o servo. Ajuda, Paulo. Qual é a questão aqui? O que pode explicar esse comportamento de Paulo é exatamente aquilo que você vai encontrar várias vezes nas Escrituras. Você vai encontrar no ministério de Cristo, por exemplo, quando ele vai dizer que se alguém ajudar uma pessoa necessitada, está ajudando a quem? Está ajudando a quem? A Deus, a Jesus, ele está me ajudando. Você vai encontrar o próprio Jesus se encontrando com Paulo em Damasco, no caminho de Damasco, dizendo: por que você está me perseguindo? Mas ele não estava perseguindo Jesus, ele estava perseguindo a igreja. Então você vai encontrar essa conexão entre o Messias e o povo de Deus. É uma conexão tão próxima, é tão conectado que fazer um mal a alguém dentro do povo é fazer mal ao próprio Senhor Jesus. A gente vai ver amanhã em Romanos 14: não destrua a obra de Deus. Ele está falando da relação entre os irmãos. Ele diz: não destrua a obra de Deus. Por causa das suas vontades, você está destruindo a obra de Deus. Então a gente precisa, digamos assim, ter a mentalidade bíblica para que isso se encaixe. Você pode dizer assim: não, isso aqui não faz muito sentido não. Então mude sua cabeça. A questão é, ou você diz que Paulo está errado ao usar o texto, ou então você vai ter que mudar a sua forma de ver. Eu prefiro rever a minha cabeça. Peraí, minha cabeça deve estar errada aqui. E fazer a conexão que Paulo faz. Mas não é só aqui que ele faz essa conexão. Observa lá, 2 Coríntios agora. Capítulo 6. Olha que interessante.
Essa é uma carta que Paulo lida muito com questionamentos sobre o seu ministério. Muita gente questionava Paulo, e essa carta, alguns inclusive acham que é um tipo de defesa do seu ministério. E parte da argumentação de defesa de Paulo é exatamente mostrar o quê? Que o que ele está fazendo é basicamente aquilo que você encontra, um tipo de padrão que você encontra em Jesus. Lembra quando Paulo escreveu sua última carta, 2 Timóteo, para o seu filho na fé? Timóteo estava desanimadão, bem mal. E parece que Timóteo ele não via nenhuma vantagem em sofrer perseguição. E Paulo vai dizer assim: participa comigo dos sofrimentos. Participa comigo. E a lógica de Paulo lá é: assim como nós estamos conectados com a ressurreição, também estamos conectados com a morte. A sequência é morte e ressurreição. Você não pode querer só se conectar com a ressurreição, tem que se conectar com a morte também. Observa a lógica: morte e ressurreição. A mesma ideia Paulo vai mostrar aqui. Vocês estão achando que eu não tenho presença, ele vai até usar a expressão vasos de barro, lembra? Deus colocou seu tesouro aonde? Em vasos de barro. Mas olha o que ele vai dizer aqui no capítulo 6, no versículo 1. Vamos voltar um pouquinho, vamos para o 5, 20, ele vai dizer assim: portanto, somos embaixadores de Cristo. O que é um embaixador de Cristo? Alguém que representa Jesus. Então aqui já de cara a gente consegue entender por que Paulo consegue conectar tantas coisas entre ele e Jesus, porque ele se via não como alguém isolado, mas como alguém que representa Jesus. Aí, dessa forma, a gente consegue entender o que está por trás dessa conexão que ele faz tão facilmente entre ele e o Messias, entre ele e o servo. Aí ele vai dizer: como se Deus... Gente, esse texto é fantástico. Como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Vocês estão seguindo aqui, é? Foi mal, não estava... Sabia que vocês estavam com o texto. Então, observa. Que texto lindo. É como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Tem um rapaz que cresceu, assim, ele chegou na igreja pré-adolescente, ficou jovem, casou na igreja, abandonou os caminhos do Senhor. Aí um dia, não faz um tempo, acho que 1 ano atrás, ele apareceu na igreja. Eu pregando aqui, ele sentou lá no finalzão. Geralmente quando o cara chega assim, ele senta lá no final, né? Bota um capuz, chega ali de máscara, alguma coisa. Aí ele chegou e eu, conheci ele na hora. Aí eu cheguei para ele e disse assim, terminou o culto, eu fiquei de olho nele para não perder ele, né? Para não deixar ele sair sem eu falar com ele antes. E eu falei para ele assim: está na hora de você se voltar para Deus. Ele disse: eu estou esperando Deus me chamar. Ele está chamando agora. Eu sou o embaixador dele que está chamando você agora. Precisa você esperar aqui uma luz, uma nuvem, uma coisa escrita no céu? Não. Deus usa os homens. Vai ver aquela pessoa dizendo assim: eu não gosto da Bíblia porque a Bíblia foi escrita por homens. Mas que raciocínio tolo, né? Lesado, né? Porque vai ser escrito por quê? Cachorro. Tem que nesse mundo pet que a gente vive hoje, pode ser que alguém queira uma versão canina da Escritura. Mas Deus vai usar homens. E o que Paulo está dizendo é: eu sou embaixador dele. Eu falo em nome dele. E ele está dizendo, olha que frase linda. É como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio, por amor de Cristo. Lhe suplicamos. Qual é a súplica dele? Reconcilie-se com Deus. Deus tornou pecado por nós, aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Olha como a expressão justiça está conectada também com o quê? Com essa conexão. E ele diz: como cooperadores de Deus, insistimos com vocês, para não receberem em vão a graça de Deus, pois ele diz: eu o ouvi no tempo favorável e socorri no dia da salvação. Que texto é esse? Isaías 49. E Paulo está dizendo que, olha o que ele vai dizer logo em seguida: digo-lhes que agora é o tempo favorável, agora é o dia da salvação, é agora. Lembra que um dia Deus prometeu para o servo que ele ia fazer dele um grande povo?
e por meio dele faria um grande povo. Pois é agora. E olha o que Paulo está fazendo. Eu estou insistindo com vocês. Eu estou lutando para que vocês estejam juntos com Deus e juntos um com o outro. O que Paulo está fazendo? O trabalho do servo, gente. A ilusão que alguns podem ter é que essa unidade, ela é simplesmente mágica, ela vai acontecer. Paulo não tinha essa mentalidade, ele insiste, ele roga, ele pede, entendeu? Porque ele entende que esse é o papel dele. Deus está construindo um povo, e a gente não fica assistindo o processo, a gente não fica, como é que é esse negócio aí? Não, nós fazemos parte desse processo. Quando a gente fala do evangelho para as pessoas, quando a gente discipula as pessoas, quando a gente confronta as pessoas com seus pecados, mas deixa abertura para o perdão, nós estamos construindo um povo. E a coisa está dando certo. Se você olhar historicamente, Deus está dando certo. Começou com 12, em Nazaré, né? Um lugarzinho mais ou menos, um grupinho ali meio sem graça. E cá estamos nós em Morada Nova, 2000 anos depois. Parece que a coisa andou. Parece que a coisa deu. Deus está construindo o povo. Deixa, antes de chegar nas aplicações, que eu vou chegar agora, dizer uma coisa para vocês sobre essa questão de leitura mais ampla da situação. Uma coisa que eu aprendi no Salmo 7,7. Salmo 7,7, o salmista está mauzão. E aí ele analisa a própria história dele. Quando ele analisa a própria história dele, ele ainda não consegue ter aquele ponto de virada que você encontra muito nos salmos de lamento. O salmo de lamento, o cara realmente começa mauzão, aí depois ele dá aquela virada e louva o Senhor. Só não no 88, que é o salmo mais deprê que existe. Mas é interessante que no ponto de virada dele é quando ele não olha só o que Deus fez na vida dele, mas o que ele fez na história. Às vezes a gente tem que abrir o zoom, entendeu, irmãos? E olhar assim, peraí, olha o que Deus tem feito. Gente, 12 pessoas, alguns pescadores, gente, tinha até cobrador de imposto na parada. Então, a seleção de Jesus foi muito, um negócio assim, entendeu? Seleção assim, a dedo, eu quero esse aqui, ó, cobrador de imposto. Eu quero um zelote. Eu quero esse pescador aqui, bocão. Ele selecionou esse grupo. E uma coisa que a gente aprende nos evangelhos é, se a gente está hoje ouvindo o evangelho, amando Jesus, olha por onde começou o negócio. Não pode ser por capacitação, senão por sua graça. Porque o grupo, é interessante, preguei isso domingo passado, o grupo abandonou Jesus. Foram os que abandonaram, que deram start no negócio. A gente precisa abrir esse zoom e entender, o servo está operante. Por meio de quem? Dos seus embaixadores. Pessoas que se identificam tanto com Jesus, que se entendem, aí aquela expressão clássica do Novo Testamento, que se entendem em Jesus, não é isso? Paulo vai dizer, eu estou nele, eu me identifico com ele, já não sou eu mais quem vivo. Não é isso que ele diz? Mas Cristo vive em mim, eu estou nele, a minha identidade é ele. Ao ponto de dizer, a obra dele é a minha. O que foi dado para ele como missão é a minha missão também. Deus está construindo um povo. Trouxe aqui para vocês 5 aplicações, não vou demorar muito não. Primeira aplicação é que assim como o servo, nós podemos também ficar cansados no processo. Ele ficou cansado? Ficou cansado. O servo do Senhor ficou cansado. A reação dele, contudo, só pode ser feita por quem está cumprindo um chamado. Você precisa do senso de missão para poder aguentar a coisa. Toda vez que alguém vai lá para casa para conversar, e vou aconselhar casais que vão casar, eu pergunto, Deus te chamou para fazer o que nesse mundo? As pessoas perderam o senso de missão, está entendendo? Tem gente que trabalha para pagar boleto.
Não é isso? É isso, basicamente. Você trabalha para quê? Para pagar boleto. Cara, que senso missional é esse, entendeu? Eu existo para pagar boletos. Deus me criou para pagar contas. Uau! Que lindo! O que fez o servo aguentar e suportar é o senso de chamado. O pastor leu aqui para a gente Efésios 4. E a palavra lá qual é? Né? Que a gente tem que andar digno daquilo que nós fomos chamados. Nós temos um chamado. Nós temos uma missão. E nós vamos nos cansar no processo. Mas é um cansaço que vale a pena. Às vezes eu encontro algumas pessoas dizendo, pastor, eu estou tão cansado. Por exemplo, mães, né? Mães ficam cansadas, né? Rapidamente. Tem uma história clássica, não sei se você sabe dessa história do Dr. Martyn Lloyd-Jones, que ele foi fazer uma pregação lá para um grupo de médicos, aliás, estudantes de medicina. Lembra que o Dr. Martyn Lloyd-Jones era um médico mesmo, né? E aí, ele falando sobre vida piedosa, a importância da vida piedosa e tudo mais. E aí, os estudantes falaram assim, doutor, o senhor estudou medicina, o senhor sabe que não dá. Não dá, doutor. É muita coisa para estudar, a gente não tem tempo para ficar lendo a Bíblia, orando, não dá. E ele disse, dá. Só tem uma pessoa que eu ainda libero. É mãe de criança de 0 a 5. Ali, realmente, não tem, o tempo ali é bem pouquinho, né? A gente foi ontem jantar na casa do irmão da nossa igreja. Quantos anos tem o João? 8 meses? Já está andando, brother, cara. 8 meses, cara. Eu falei, me tanto 8 meses. Né? E está lá, aquela agitação. Isso cansa, gente? Cansa. Agora, tem cansaços que a gente tem que rever se realmente é isso. A mesma mãe que pode estar cansada porque está cumprindo a sua missão, também pode estar cansada por não cumprir a missão. Pode estar cansada porque está desviando a sua mente da missão. Então a gente tem que rever o nosso cansaço. Está cansado pelo quê? A nossa missão vai nos cansar? Certamente. Mas é o cansaço que vale a pena. Quando eu era adolescente, beirando a juventude, eu não era referência de nada na minha cidade. Aliás, eu era referência ruim na minha cidade. Entendeu? Assim, não seja como o Rômulo. Eu era desse nível aí na minha cidade. E eu tive uma vez, uma noite daquelas assim, bem pesadas. Se alistar o número de bebidas e drogas aí, eu faço só o checklist. Eu usei nesse dia. Nesse mesmo dia, tinha um colega, um parceiro meu lá. Anos depois, deixa eu ver, 2015, muitos anos depois, mais de 15 anos depois, ele estava lá na igreja comigo louvando Jesus. Ele foi reconciliado. E foi legal porque no dia que ele estava lá, era uma virada de ano lá na nossa igreja. A gente gosta muito de virar o ano com os irmãos, né? E aí a gente estava virando o ano com os irmãos, e eu olhei para ele, aquela coisa que a gente estava falando hoje sobre olhar para as pessoas enquanto a gente canta, né? E eu olhei para ele cantando e disse, não acredito, esse é o cara que estava comigo naquela época, naquela noite louca, agora ele está junto comigo, louvando a Deus. É cansativo, mas vale a pena. Não é não? É cansativo, mas vale quando a gente entende, é o chamado que a gente tem. Então, tem coisas que valem a pena. Eu não sei se você já ficou ligado com esporte, né? Às vezes eu fiz agora uma trilha de 20 horas de caminhada em 3 dias, 3 dias sem tomar banho. Lá no Rio de Janeiro, a gente andou 20 horas. Primeiro dia 6 horas, segundo dia 10 horas, cansados, assim, quebrado, assim, moído. Mas no final disse, valeu a pena. Foi de bola. Tem coisas que nos cansam e vale a pena, não é isso? É cansativo fazer e operar a ação do servo, mas vale a pena. Fique cansado pela razão certa. Segunda aplicação. Segunda aplicação. Experimentaremos a ação do servo de reunir o seu povo
quando nos vermos comendo com pessoas que não cresceram conosco. Eu gosto disso aqui. Quando ficamos felizes pelo sucesso financeiro de pessoas que não carregam o nosso sobrenome. Quando abraçamos com força e sinceridade uma pessoa a quem nós conhecemos há pouco tempo. Hoje eu vou dormir na casa do Felipe, que eu conheci hoje, basicamente. Negócio meio esquisito isso, né? Mas isso é a manobra do servo, tá entendendo? Às vezes, a gente, na nossa caminhada com Deus, a gente tem nossos questionamentos, certo? Temos nossos questionamentos que lutamos com Deus, inclusive em oração. Às vezes, alguns dos meus questionamentos são eliminados. E você, se é crente, sabe do que eu vou dizer agora. Quando você consegue se alegrar com o outro. Isso não é normal. Certo? Não é normal. Você pode observar. Se você conta uma coisa boa para alguém, faça essa experiência na roda. Talvez aqui não, mas na minha igreja funciona. Talvez na de vocês, a ação espiritual está mais intensa aqui. Mas se você quer uma roda, você conta uma coisa legal. Alguns vão dizer assim, aí vai contar uma coisa dele. Ele não consegue, que bom e tal. Às vezes ele vai contar. Você conta uma desgraça, então conta assim, uma coisa negativa, de papai, eu estou tão cansado. Fui dormir ontem 2 da manhã, lendo um negócio lá, um projeto lá que tem que resolver. E eu, cara? O outro já disse. E eu? Fui dormir 3, cara, ainda tenho 2 filhos. Aí fica a disputa de sofrimento. Né? Cada um dizendo quem sofre mais, quem sofre menos. Mas quando você realmente consegue olhar para uma pessoa, amar uma pessoa, querer o bem daquela pessoa, se alegrar com ela, isso só pode ser uma coisa: a mão do servo. É ele operando reconciliação. Certo? É isso que ele faz. Por isso que ele não reúne, aliás, ele não aglomera, ele reúne. Por isso nós, muitas vezes, que somos crentes mesmo, se nós quisermos, por exemplo, sair de uma igreja ou entrar em outra, para a gente esse não é um movimento fácil. É um movimento difícil da nossa alma, porque eu estou conectado com outra pessoa. Porque não é uma questão individual. Não é uma coisa minha. Eu me vejo à luz do povo. Entendeu? Eu me vejo à luz do todo. Gente, pensa no apóstolo Paulo, pensa em Daniel. Daniel está vivendo na corte, certo? Cara concursado, brother. Entendeu? Tá vida garantida, na corte, comidinha. Tá tudo legal com ele, caminha quente. E ele ora no capítulo 9, arrasado por causa do povo. Neemias, copeiro do rei, concursado. Está garantido, vidinha tranquila. Ele chora porque a cidade está abandonada. O que é isso? Senso corporativo. Entendimento do que é ser povo de Deus. Às vezes, num culto de oração, você percebe como o individualismo é grande. Queria te pedir pela minha saúde, pela saúde não sei de quem, pela não sei de quem do meu vizinho, da minha casa, do meu filho, mas não é do tipo pelos árabes. Ou orar. O zoom é muito focado, entendeu? Perde-se essa noção ampla. Deus está construindo um povo e a gente percebe e se entende dentro do povo. E quando isso acontece, quando você vivencia a reunião e não a aglomeração, você tem que fazer a leitura do significado na hora. É o servo. Entendeu o que eu estou dizendo? É aquela história, acho que é o Michael Horton que coloca no livro dele, não lembro agora. Mais ou menos assim. Alguém chega e diz assim, o que você está fazendo? Aí o cara está mexendo a massa lá, um pedreiro. Diz, eu estou fazendo uma parede. Vai ver essa história? Aí o cara pergunta para o outro cara, o que você está fazendo? Eu estou fazendo uma catedral. Então, o cara que diz, estou fazendo uma catedral, ele tem um senso de significado. É isso que vocês precisam ter na hora que chegar numa reunião como essa. Senso de significado, porque, como o irmão disse aqui, Felipe disse no começo, não é natural, não é normal isso aqui. Não é normal eu gostar de uma pessoa que não cresceu comigo. Não é normal eu querer e estar perto de uma pessoa e ficar feliz por ela. Se isso acontece, é reunião, é a mão do servo.
Outra aplicação, o nosso ministério é o ministério do servo. Pregar e viver o ministério da reconciliação. Viva isso. A missão de Jesus é a nossa missão. Só há uma missão na Escritura toda. É essa daqui. Essa é a nossa missão. E por último, eu queria citar aqui um teólogo que eu gosto muito. Por que eu vou falar disso? Porque nesse texto que eu citei para vocês, de 2 Coríntios 6, Paulo diz, agora, lembra que ele foi? Agora. Antes ele diz que nós somos a nova criação. Deus fez tudo novo, e lá não é nova criatura. Não é que Deus fez você uma pessoa diferente. Não, você faz parte de uma nova criação. É uma nova realidade. Certo? E aqui eu quero citar esse estudioso que eu gosto, porque ele mostra uma carência no ministério dele. Pensa em alguém que você já foi pastor durante muitos anos, aí você chega para ele e diz assim, se você pudesse mudar alguma coisa, se você pudesse começar hoje, o que você mudaria? E ele vai dizer o que eu vou daqui a pouco ler para vocês. Mas qual é o enfoque dele? É o agora de Paulo. É a nova criação de Paulo. É esse entendimento de que as coisas já são realizadas agora. E que a igreja precisa se entender como essa comunidade escatológica que já é real agora. Nós somos o povo do servo. A gente precisa ter essa noção escatológica. Nós somos o povo tão esperado. Olha o que ele diz. Ele diz assim, perguntaram para ele, se você tivesse que voltar ao ministério pastoral, o estudioso é o Gordon Fee, o que faria então? Né? E ele disse assim, não importa quanto tempo eu poderia levar, ou eu me empenharia com genuína paixão a ajudar o corpo local de crentes a restabelecer a compreensão de si mesma com base na igreja do Novo Testamento como uma comunidade escatológica. O que esse estudioso está dizendo é, se eu pudesse voltar, eu tentaria de várias formas, por pregação, por cânticos, e ressaltar esse tema. A igreja é a comunidade escatológica. A igreja é o povo do Messias. A igreja é a mão do servo reunindo e operando aquilo que foi tão esperado. Paulo diz, agora é o dia, agora já chegou. Que essa comunidade tenha esse senso, esse entendimento de que quem move as peças, quem opera é o servo, mas ele quer usar pessoas. Que cada um de nós seja instrumento de reconciliação. Ou usando a linguagem de Jesus no Sermão do Monte, de pacificadores, pessoas que conectam, sabe? O nosso discurso, para resumir, ele tem que ser redentivo. Certo? A nossa linguagem tem que ser reconciliadora. Muito do nosso discurso, às vezes, é destruidor. Às vezes eu não tenho paciência de acompanhar algumas coisas na internet, exatamente por isso, porque é o pessoal criticando uma coisa, mas no processo da crítica ele não é reconciliador. Ele é destruidor no processo. Está só espalhando, destruindo, quebrando. A nossa linguagem precisa ser reconciliadora. Por isso que a fofoca não faz sentido. A fofoca ela é destruidora. A gente quer reconciliar, conectar, unir, reunir, trazer como o servo fez. Se alguém te perguntar hoje, o que Deus está fazendo? Você vai responder, Deus está construindo um povo. O servo e a mão do servo opera, e eu sou essa mão que vou trazer reconciliação e unir pessoas a outra por meio dessa mensagem maravilhosa do perdão gratuito de Jesus para conectar as pessoas. Deus está construindo um povo. Possamos, cada um de nós, ser instrumento dessa grande reconstrução. Vamos orar? Amado Deus, graças te damos por nos unir em Cristo.
por ter em Cristo a explicação da nossa união. Não no nosso gosto pessoal, não em sonhos particulares que se coincidem, mas porque amamos Jesus. E temos nele absolutamente tudo. Ele é o alvo da nossa confiança, ele é a nossa esperança, ele é a vida, ele é a nossa salvação. Nele está todo o tesouro da sabedoria e do conhecimento. Tudo aponta para ele e nos identificamos com ele. E toda a nossa identidade está nele. E enxergamos a vida, as pessoas, as coisas através dele. É por isso que estamos juntos essa noite. Obrigado pela tua mão, Senhor. Que cada um de nós possa aqui ser instrumento teu de reunião, de reconciliação. Obrigado, Pai, por essa noite. Em nome de Jesus. Amém.